João 24, 20, do verso 24 a 31. Pastor Sebastião pregou pela manhã sobre Deus não desiste de você. E também não foi casado. E à noite nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Tomé. Jesus também não desistiu de Tomé. E é interessante isso, porque às vezes a gente só bate em Tomé. E hoje eu queria que você parasse de bater em Tomé. Que a proposta da palavra é essa. Porque eu creio que aqui não tem ninguém melhor que Tomé. Nós já vivemos nossos dias de incredulidade e de dúvida. Então passe a ser crente. É isso que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje à noite. Eu creio que Deus vai tocar as nossas vidas mais uma vez. O verso 24 começa a dizer assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Olha para mim um pouquinho aqui. O que você faria, ou o que você falaria, se você não tivesse num culto e alguém chegasse para você e falasse assim: meu Deus, você não sabe o que aconteceu hoje lá na igreja. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Então você pode talvez dizer: mas veja bem, só vou crer se eu tocar, se eu ver, e se eu colocar a mão no furo. E aí de repente as portas estão trancadas, porque Jesus morto, eles estavam apavorados, com os soldados romanos, e Jesus Cristo simplesmente atravessa a porta, e Jesus simplesmente diz: oi, paz seja com vocês. Perceba bem, Tomé vai dizer: eu só vou crer se eu ver, eu só vou crer se eu tocar, eu só vou ver se eu pôr o dedo. E Jesus aparece. Não é algo interessante? O texto continua. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Tudo que Tomé falou, Jesus faz. Então, filho, é para tocar? Então toca. Era isso que você queria? É para ver? Eu estou aqui. É para colocar aqui a mão do lado do furo? Está aqui. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Você pode falar assim: Senhor meu, e Deus meu. Então Jesus lhe disse: por que me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Uma leitura que não serviria ou não serve só para aqueles daquela estação, daquele tempo, mas uma leitura e um grande desafio para nós nos dias de hoje. Eu olho para a vida de Tomé e eu percebo algumas coisas que nós podemos tirar de lições essa noite. Mas antes de lições, eu preciso te dizer uma coisa. A caminhada cristã é uma caminhada de crescimento. O próprio João, que vai escrever esse evangelho, vai escrever as 3 epístolas, 1º, 2º, 3º João, lá no finalzinho da Bíblia, e o livro do Apocalipse. Ele vai falar em um dos seus livros, mostrando
o crescimento dos filhos de Deus. Você vai perceber que ele começa ali, na primeira carta mostrando, epístola mostrando, filhinhos, eu vos escrevi. Depois você vai vendo ele mostrando para os jovens, jovens sejam fortes, porque vocês venceram o maligno. Depois ele traz um assunto para os adultos e pais, pais, eu vos escrevi. Sempre a Bíblia trará para nós algo fundamental, criação, desenvolvimento, aperfeiçoamento, consolidação e muitas conquistas. Não inverta isso. Não queira conquistar e depois crescer. Primeiro, o Filho de Deus precisa receber Jesus como Senhor e Salvador. Se todos, Romanos 8 vai dizer que aqueles que são guiados por Deus, porque são filhos de Deus, receberam o Espírito de Deus. E por causa desse Espírito entrando em você, você começa uma jornada de um crescimento espiritual pelo Espírito Santo. Alguns querem crescer, outros permanecem como bebês, outros permanecem como crianças. Mas a Bíblia mostra para nós que um crescimento espiritual é para que cheguemos à estatura do varão perfeito, a pessoa de Jesus. Então, copiosamente, seguindo uma rotina boa, deixo bem claro, uma rotina boa, você poderá dizer, Senhor, hoje eu quero crescer contigo. Amanhã você poderá, Senhor, eu quero crescer novamente. E vai chegar um tempo em que as pessoas vão olhar para você e falar assim, eu não estou mais vendo João, mas eu estou vendo agora quem ele copia, Jesus Cristo. Quantos almejam isso aqui? Essa é a proposta, é o propósito da Bíblia. Transformar os filhos de Deus a serem chamados ou reconhecidos como Jesus. De glória em glória, de degrau a degrau. E agora não verão mais nós, mas verão o Filho de Deus. E esse momento da vida de Tomé é uma trajetória importantíssima. Mas muitas vezes nós nos atemos apenas a esse quadro, aonde ele vai dizer, eu só vou crer se eu ver as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu tocar nele e se eu puser a minha mão do lado que foi perfurado. Nós pegamos esse trecho da Bíblia e muitas vezes nós detonamos Tomé. Nós pegamos esse trecho da Bíblia e só dizemos que Tomé foi o tal do discípulo incrédulo, que não serviu para muitas coisas. E eu creio hoje que nós vamos parar de olhar para Tomé desse jeito, vamos começar a olhar para o espelho, que é a palavra, e vamos falar assim, nós precisamos fazer, sim, melhor que Tomé, mas nós também temos momentos, há momentos nas nossas vidas que a gente faz igual ou pior que Tomé. Sim ou não, igreja? Então nós vamos aprender algumas coisas com Tomé. Por quê? A pergunta que me fiz ao ler essa passagem, meditar nela essa semana é, será que Tomé foi um homem que duvidou e chegou a enraizar a incredulidade no seu coração? Vou fazer de novo essa pergunta. Será que Tomé foi um homem que duvidou e chegou ao ponto de enraizar em seu coração a incredulidade? Vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje. Em primeiro lugar, Tomé foi um discípulo de Jesus. Você pode falar isso comigo? Diga assim, Tomé foi um discípulo de Jesus. E é interessante porque há algumas características de Tomé referente a ser um discípulo de Jesus. Primeiro, que ele foi escolhido por Jesus. A Bíblia vai mostrar para nós que não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então ninguém consegue, em plena consciência, dizer assim, eu estou escolhendo Deus agora. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele arranca esse véu, ele arranca essa cegueira, ele arranca essas escamas da sua vida e você passa a contemplar o Filho. E para que você contemple Deus, primeiro o intermediador entre Deus e os homens é o Filho de Deus, o perfeito, Jesus Cristo. E é interessante porque Mateus 10, 3 e Marcos 3, 18 e Lucas 6, 12 a 15 vai nos mostrar essa escolha. Coloca para mim Mateus 10, 3. Mateus 10, 3. Felipe e Bartolomeu
Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Aqui já é Jesus Cristo chamando os seus discípulos. Agora, Marcos 3,18. Olha o que vai dizer Marcos 3,18. Em verdade lhes digo, 18, esse é o 28. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote. Agora Lucas 6, 12 a 15. Eu estou sendo específico aqui, trazendo os evangelhos sinóticos, os evangelhos semelhantes para você entender que não foi só João que destacou, ele aprofunda mais um pouco. Mas João não está nos evangelhos sinóticos. João ele tem uma outra forma, de outra escrita, de uma outra cosmovisão, mostrando que o seu evangelho deveria ser escrito mostrando quem Jesus é. Por isso ele vai dizer 7 vezes, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Então, mostrando isso, Lucas vai deixar para nós, o médico historiador, em um daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Então não eram só discípulos, ele também designaria-os para serem apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, André, o seu irmão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote. Há alguma dúvida para você, quando Cristo escolhe alguém? Ele registra nos evangelhos, todos os evangelhos. E ele vai dedicar a um trecho maior no Evangelho de João, que é o seu discípulo amado. Então deixa eu falar uma coisa, quando Deus escolhe alguém, ele não erra. Quando Deus te olhou para você, e Deus falou o seu nome, Jesus Cristo não errou. Você não está aqui hoje por um acidente da humanidade. Você não está aqui hoje porque Deus te achou bonitinho ou bonitinho e falou assim, é importante você estar lá. Não, Deus olhou para você, você vai lá hoje. Você vai estar em comunhão com o meu povo hoje. E é hoje que eu vou ministrar o seu coração. Você chegou aqui hoje. E também você quisesse ficar em casa. Talvez você quisesse fazer outras coisas. Mas de alguma forma o Espírito Santo te trouxe para esse lugar, porque Ele te escolheu. E eu vou mais além ainda, antes de você nascer, antes do ventre da tua mãe gerar você, Ele já tinha te escolhido, aleluia. Então pastor, por que tem muita gente que não está aqui ainda? É porque ainda seus olhos estão fechados. Mas a qualquer momento esses olhos poderão ser abertos. Quem aqui conhece alguém que os olhos estão fechados para a salvação? É o nosso dever, é a nossa obrigação orarmos por essas pessoas e pedimos, Senhor, aqui está o nome dele, aqui está o nome dela, o Senhor vai arrancar a escama, o Senhor vai gerar quebrantamento, o Senhor vai trazer libertação, o Senhor vai trazer cura, e no final desse culto você poderá estar nesse altar, não só se representando, mas representando uma pessoa que poderá estar aqui amanhã, depois da manhã, domingo que vem, cultuando a Deus com você. Quem recebe isso aqui? Jesus orou antes de escolher. Muitas pessoas só querem orar depois das escolhas. E não tem como mais. Escolheu, fechou o pacote. Agora é orar para sustentar. Agora é orar para renovar. Agora é orar para ir além. Agora é orar para melhorar. Agora é orar para desenvolvermos uma vida em família com Deus. Jesus ora, Ele desce e Ele escolhe. E se eu duvidar do chamado, eu posso alimentar um Jesus equivocado. Se você duvidar do chamado de Deus para a sua vida, você poderá alimentar um Jesus que errou, que se equivocou. E Jesus, como eu disse, não erra, ele não falha. Segundo, que dentro dessa visão de Tomé como discípulo, é que Jesus enviou os discípulos de 2 em 2 às aldeias. Bem, ele escolhe os discípulos e agora lhes entrega missões, como nós fizemos ontem, de tantas formas. Jesus enviou Tomé e os 11 com autoridade. E olha, Judas e Pedro já estavam aqui, tá? Então tem muita gente que está na embarcação,
que vai ver a glória de Deus, que vai ver as manifestações do Espírito, que vai ver coisas tremendas de Deus, mas poderá negá-lo, poderá traí-lo e poderá também ter dúvidas. A grande questão é: quem vai pular do barco sem receber a ordem do vem? Você pode pular do barco, é um direito seu. A grande questão é: você quer pular ouvindo ele dizer vem e andar sobre as águas, ou você quer pular para viver suas aventuras nas águas? Filho pródigo quis viver olhando para as aventuras da vida, que estava do lado de fora da casa. Na casa tinha mananciais, na casa tinha alimento eterno, na casa tinha a presença do Pai, mas ele quis se aventurar e ele quase morreu. Eu olho para tudo isso, eu percebo que Jesus mandou de 2 em 2, e ele vai dizer algo aqui importante: derramando sobre eles autoridade sobre os espíritos imundos. Então Tomé foi um dos discípulos que expulsou demônios. Como que Tomé não teve fé? Escolhido por Deus, Vini, para pregar o evangelho e dizer: seja liberto, saia dele demônio. Os instruiu para não levarem nada pelo caminho. Isso aqui mexeu comigo. A não ser um bordão. Ó, vocês não vão levar nada, só vou levar um bordãozinho. Não levem comida, nem saco de viagem. Irmão, quando a gente viaja, a gente leva, tem mulher que leva a mala desse tamanho. E aí, pasmem, na casa do olho tem homem que está levando mais uma mala maior do que a das mulheres. Não me pergunte para quê e por quê. É ferro, pastor. Eu vou parar por aqui, para você não se escandalizar. E eu peguei essa mala. Pensa numa coisa de outro mundo. Eu acho que é porque veio de São Paulo. Era grande, né? O pessoal lá veio de longe. Não leve comida, não leve saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Mas pastor, como é que não leva dinheiro? Não levar túnica extra, só uma roupa, só uma roupa. O resultado disso foi: pregaram ao povo arrependimento, expulsaram demônios, ungiram doentes com óleo e os curavam. Meu Deus, isso não mexe contigo não? Você está preso aqui na palavra? Presta atenção nisso, não perca nada. Não levaram nada, o resultado foi: pregaram o povo, declararam a palavra que Cristo tinha os ensinado. Não tinha roupa extra, não tinha dinheiro, não tinha nada, nem sapato, sandália extra tinham. Irmãos, que nível de fé é essa? Que nós muitas vezes fazemos nossas viagens programadas, com dinheiro na conta, para gastarmos lá, e dinheiro na conta para a gente voltar e pagar as contas que vão chegar do próximo mês. Esses homens estão indo com um saco, esses homens estão indo com uma sandália, com um cinto, esses homens estão indo para aldeias, e eles poderiam morrer a qualquer momento, porque tinha uma tropa atrás deles já. Que povo é esse, irmãos? Tomé está no meio. Eu olho para tudo isso e eu percebo que a colheita não tinha a ver com nada material, a colheita tinha a ver com gente. Porque quando eles voltam desse roteiro que Jesus lhes enviou, esses homens estão voltando alucinados. Esses homens estão voltando tomados. São missões, irmãos, que avivam o coração da igreja. Missões desperta você espiritualmente. Eu tenho um amigo pastor no Maranhão, pastor Antônio, eu vou trazer ele aqui ano que vem. E ele tem um trabalho dentro do Maranhão. Esse homem chegou num determinado momento da sua jornada, ele disse categoricamente, ele anda com a bandeira do Maranhão, ele chora em cima da bandeira, ele se ajoelha em cima da bandeira, ele clama pela bandeira do Maranhão. E sabe, houve um momento na vida dele que a esposa dele disse para ele assim: olha, eu sei que você está orando pelo Maranhão e nós vamos morar no Maranhão. Ele falou assim: como assim? Eu nem te falei nada. Eles vão para uma das regiões mais simples do Maranhão, um desafio. E lá, irmãos, Deus começou a prosperar a vida deles.
eles não tinham recursos, e Deus começou a liberar para eles uma casa de mais de 500 metros quadrados, e a pergunta era, quanto custa o telhado? Uma pessoa disse, pergunta aí, quanto que vai custar o telhado? Ele falou assim, eu não tenho orçamento ainda, fala um valor. Ele foi e falou o valor, olha, eu estou chutando aqui 40 mil, e aí quando eles foram começar a obra, 40 mil só ficou nas madeiras e na telha, nem deu dinheiro para a mão de obra, o telhado todo custou 80 mil reais. Só que a casa está pronta, irmãos. Quando eu falei aqui que o povo de Deus é colocado em lugares de caos e semeando ali vai passar água, ali vai ter jardinagem, ali vai ter casa construída, é porque o povo de Deus não segue a sua rota, o povo de Deus anda olhando para a nuvem. Eu olho para isso, irmãos, e eu vejo hoje que o pastor Antônio, em 2 anos e meio, já batizou 1000 pessoas. E já levantou 250 líderes. Em janeiro terá o impacto. Eu vou tentar mandar o Erics e alguns jovens para lá. É no meio do negócio assim, é desafiador. Mas irmãos, se nós mandarmos um jovem para lá, eu te digo uma coisa, esse menino vai voltar louco por Jesus. É algo maravilhoso. É algo lindo de ouvir o Antônio falando, mas é a experiência do Antônio. Não é a nossa. Diga ainda. Diga, a experiência do Antônio é dele, mas um dia vai ser a nossa. Eu olho para tudo isso aqui, eu percebo que Tomé ouviu a voz certa. Ele seguiu Jesus, recebeu autoridade e foi fazer missões, porque essa seria uma declaração de Cristo em Mateus 28, foi: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. A pergunta é, quem nós estamos batizando hoje? A pergunta é, quem nós estamos dizendo assim, largue as redes, siga-me? A pergunta é, se você está fazendo e eu estou fazendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A igreja de Cristo foi chamada, irmãos, como eu disse pela manhã, semana passada, saquear um inferno. Nós temos pessoas chegando à igreja, que estavam praticamente com a assinatura do divórcio praticamente na mesa. Atendi essa semana uma família, pastor, nós queremos passar pelo processo, pastor, nós estamos retornando, pastor, nós já até compramos uma casa em Santa Felicidade, pastor, nós queremos esse cuidado, pastor, a casa do oleiro transformou a minha vida, a esposa diz, ano que vem eu é que vou, e eu serei a primeira a ser inscrita, porque Deus está restaurando famílias hoje, simplesmente por elas abrirem seus corações, e elas falaram assim, pastor, Deus está fazendo em nós, mas amanhã seremos nós que faremos em outras pessoas. Você quer viver isso? Tomé foi um discípulo que renunciou às suas causas para se entregar e servir à causa de Jesus. Quem faz isso hoje? Você está disposto a abrir mão das suas causas? Estou largando, porque Tomé também pescava. Estou disposto a largar minhas redes. Estou disposto a largar aqui esse serviço. Estou disposto a parar um tempo da minha vida para não fazer isso, para eu semear na obra do Senhor, para eu desenvolver um trabalho na obra do Senhor. Por exemplo, nós precisamos aumentar o nosso número de voluntários no Kids. Então você que pode, você que tem feeling, você que tem carinho por criança, você que vai fazer entrevista com a Paulinha e com o pastor, mas você tem isso queimando no seu coração, você precisa nos procurar. Nós temos que levantar mais de 20 voluntários para o Kids ainda. Nós temos pessoas para trabalhar na comunicação da igreja, na câmera, no multimídia, no trânsito. E aonde é que você está diante de tudo isso? Qual tem sido o nosso papel nesses dias dentro da própria casa de Deus? Diga assim, cadeira, saia de mim, porque eu vou me movimentar. Pela quantidade de gente que falou, vai ter ninguém aqui. Então eu vou te dar mais uma chance, diga assim, cadeira, os teus dias estão contados. Me deixa, porque eu vou trabalhar. Amém.
Irmãos, a igreja, na missão apostólica, ela está em movimento. Se você está parado, pergunte para Deus se Ele quer você parado ou parada. Fale com Deus isso. Onde é que Deus te quer usando essa obra? Eu atendi um casal também essa semana com um testemunho que eu nunca tinha ouvido. E eu já amava esse casal, chegando na igreja, são recentes aqui. Eu já amava eles 3. E eu falei assim, agora eu amo mais vocês ainda. Que história! Convide pessoas da igreja para jantar na sua casa. Pergunte a história deles. Você convida todo mundo, mas não convida os membros da igreja. Cadê os seus amigos da igreja? Amém, igreja? Amém. Quem quer receber convite de jantar, almoço, café da manhã aí? Todo mundo quer receber, mas comece a convidar também. Porque tem gente que só está no recebe e recebe. Não, começa a doar, porque melhor é dar do que... Ah, pastor, ninguém me convidou. Convide o seu pastor. Gostaram dessa aí, o quarteto, né? Estou de olho em vocês aqui. Irmãos, Tomé foi um discípulo que renunciou às suas causas. Olha o que está escrito em João 11, de 11 a 16. João 11, de 11 a 16. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Os seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Por isso lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Deixa parado aqui. E para o bem de vocês, se eu falo isso eu sou preso. Estou contente por não ter estado lá. Morreu a pessoa aí da sua família? Eu estou contente por eu não ter estado lá, tá? O que você faria? Tira esse pastor da igreja. Isso não é pastor. Mas sabe quem foi que disse? Jesus. Briga com ele, hein? Então, olha aqui de novo. Está vendo quantas vezes aparece Tomé? Tomé chamado Dídimo. Dídimo significa gêmeo. Alguns estudiosos colocam que ele tinha um irmão gêmeo. Eu não sei. Não estava lá para saber. Mas alguns estudiosos dizem que sim. Disse aos outros discípulos, vamos também para morrer com ele. Meu Deus, que fé é essa aqui, hein? O negócio, irmãos, é que Jesus estava já sendo procurado pela máfia dos fariseus e religiosos. Na hora que ele aparecer, está chegando a hora. Porque do capítulo 1 ao capítulo 12 de João, você tem um ministério terreno de Jesus. É o eu sou. Os milagres. Mas do capítulo 13 até o 21, só se passam 4 dias. E ali são os últimos momentos de Jesus. Aqui nós estamos no capítulo 11. Jesus está indo para Betânia. Mas Jesus já estava sendo perseguido. Você voltaria para um lugar que você está sendo perseguido? Para ressuscitar um homem? Claro que você iria. Só que Tomé fala algo aqui que nenhum discípulo falou. Aliás, quando um disse que por ti darei a minha vida, Pedro negou. Então, quando Tomé diz, vamos juntos com ele, para morrermos lá também. Irmãos, que fé é essa? Que disposição é essa? Ah, pastor, pode ser desse jeito, pode ser daquele jeito. Não, leia a Bíblia simplesmente. Não fica pensando muito, não. Leia as próprias palavras da Bíblia. Vamos juntos para morrer com ele. E morrer é uma coisa só. Se estão perseguindo ele, vão perseguir a gente também. Então é para ele morrer, vamos morrer também. Que ousadia é essa? Irmãos, nesse ambiente foi revelado o último milagre em público de Jesus. Foi nesse ambiente da ressurreição de Lázaro que esse homem foi ressuscitado 4 dias já morto e enterrado. Nesse ambiente a cura não seria um objetivo de Jesus, mas decretar ressurreição sobre o morto Lázaro. Presta atenção numa coisa.
Há coisas em nossas vidas que necessitam morrer, porque Jesus não vai te curar. E aqui, Tomé está dizendo assim: vamos todos morrer. E que bom que seria se todos nós, como filhos de Deus, pudéssemos seguir esse conselho aqui de Tomé hoje. Há áreas na minha vida que eu preciso de cura, pastor. Será? Há área, pastor, na minha vida que eu preciso ser tratado. Será? Ou tem áreas na sua vida que precisam morrer hoje? Tomé entendeu. É para morrer, vamos morrer e ponto final. E aqui, irmãos, Jesus vai dizer: eu não vim curar Tomé, curar Lázaro. Eu vim para ressuscitar Lázaro. E Tomé estava ali. Tem muitas coisas que nós não vamos contemplar, porque estamos esperando curas, estamos esperando respostas, e na verdade Deus quer trazer a morte. Para que morte? Morte do eu, morte do orgulho, morte das nossas doenças, morte daquilo que nós semeamos que não é para semear, morte daquilo que Deus está manifestando com o seu poder para ressuscitar. Pastor, meu casamento é desse jeito. Que essa crise que você está vivendo, Deus talvez não queira curar, mas Deus queira matar isso aí em você, para que Ele ressuscite o seu casamento. E Ele diga: levante-se e chame você pelo nome, venha aqui para fora, sai desse túmulo, venha. E aí você ressuscita, seu casamento ressuscita, o seu filho ressuscita. Quem está entendendo isso aqui? Entenda uma coisa: Jesus não vai curar aquilo que necessita morrer em nossas vidas. Tomé entendeu isso. Jesus necessitava morrer para que o pecado fosse vencido. A missão da cruz não era de cura, a missão da cruz é para a morte e ressurreição. Irmãos, Tomé disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. E aí você tem um choque, o paradigma, o contraponto de Pedro: Senhor, por ti darei a minha vida. Olha esse texto. Em João 13 vai mostrar: Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou? Vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O que tem diferente entre Pedro e Tomé? Tomé está dizendo assim: vamos morrer com ele. E Pedro está dizendo assim: por ti eu vou dar minha vida. Eu falo: vai não, Pedro, porque hoje, ainda hoje, você vai me negar. E Deus ainda manda o sinal, Alguns dizem que aquele galo era um galo, outros dizem que era um sino tocando. Se era o sino tocando, o galo cantando, eu não sei, irmão, eu sei que o barulho foi feito. E Pedro abaixou a cabeça e falou assim: meu Deus, ele me avisou ainda. Que causa ou propósito estamos dispostos a morrer hoje? Hoje, não é amanhã, é hoje. A pregação do Evangelho, se for, glória a Deus. Ou os nossos projetos pessoais, ideais, humanos, conhecimento acumulado, discussões desnecessárias. O que estamos dispostos hoje a vivermos em uma causa? Qual a nossa causa hoje como família de Deus? Qual a causa da sua família hoje? Segunda-feira passada fomos até a casa de festas do James, com um grupo aqui da igreja. Mês de outubro vai ser anunciado um culto em que nunca houve um culto naquele lugar, só festa. Para 1.700 jovens, uma balada. Ele estava aqui à frente hoje e já trouxe a sua mãe, a primeira da lista. De 30 pessoas convidadas, 29 confirmaram e praticamente todos confessaram Jesus naquela noite. O que vai acontecer naquele lugar? Não sei. Eu só falei: Senhor, o que o Senhor quer fazer ali, eu estou contigo. Eu estou abrindo mão de algumas causas para que aquele lugar seja visitado pela glória de Deus, porque tem causas que eu estou vivendo que Deus também não está nem aí para elas. Mas eu tenho certeza que salvar alguém, como diria a própria palavra de Deus, mais vale o quê? Um pecador que se arrepende, porque há festa no céu. Irmãos, quando um pecador se arrepende, há uma celebração no céu.
Quando alguém é batizado, há uma celebração no céu. E é quando o batismo acontece que eu creio que os céus são abertos. E o pai diz: esse aí é mais um filho na minha conta. Porque ele estava morto, mas agora ele está vivendo. Agora ele está vivendo comigo. E Deus quer chacoalhar nossa igreja nesses dias para isso, irmãos. Temos que voltar a batalharmos causas de verdade. Atos 1:8 vai dizer para nós: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Testemunhas, martírio, essa palavra no grego, martírio, mártires. O que isso quer dizer para nós? Alguém que esteja disposto a morrer por uma causa. Esses homens foram escolhidos por Jesus, andaram com Jesus. Chega um determinado momento que Jesus morre, e com exceção de João, que ficou lá aos pés da cruz, junto com Maria, o restante todos foram embora. Que causa estamos batalhando hoje? Que tipo de causa era essa aqui? Eu olho para essa verdade, eu percebo que estamos revelando que tipo de testemunha ao Senhor hoje. Ser minhas testemunhas tem a ver com cada um de nós aqui hoje. Vidas que renunciaram seus planos para seguir a causa de Jesus. O servo apóstolo Paulo em sua peregrinação. E esse texto aqui precisa mexer com você hoje. Olha o que está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 23 a 28. Se eles servos, são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando em uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos do deserto, perigos do mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Guarde esse verso para você que ama a igreja. Além disso, tudo que eu sofri, diariamente, diga assim, diariamente, uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Que causa era de Paulo? Ah, pastor, as igrejas estão aí. Qual a sua preocupação com elas? Qual a nossa preocupação com a casa de Deus aqui estabelecida em Santa Felicidade? Você ouviu a Débora falando? Qual é a sua causa nesse rebanho? Irmãos, quando Deus ministrou isso ao meu coração, eu respiro igreja. Desde quando, antes de nascer no ventre da minha mãe, acho que eu nasci dentro da igreja. A primeira palavra que eu falei foi igreja. Mas a gente precisa fazer mais. Diga amém. Diga, eu preciso fazer mais. Diga, nós precisamos fazer mais. A causa que Jesus deixou para Pedro foi: cuide dos meus cordeiros. Pastorei as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas, Pedro. Depois de negá-lo, Jesus aparece numa praia e restaura Pedro. Vai assim: Pedro, você me ama? Tu sabes que te amo, então pastorei meus cordeiros. Só que a palavra cuidado, ele usa 2 vezes. Cuide das minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros. Irmãos, a expressão cuidar para Jesus tem endereço à igreja, o povo dele. Cuide dos meus. É esse cuidado que nós precisamos ter hoje, irmãos. O Alex junto com a Marlene já estão agora 12, 13 dias naquele hospital da UHC. Conversando hoje com a Luciana Medeiros. Já são 23 dias dentro de uma UTI. E ela diz: pastor, nós já estamos enxergando a plaquinha de saída. Eu falei: meu Deus, que fé é essa? Um bebê do lado da Ana morre de dias. Eu vou embora. E eu olho,
Volto novamente, quando eu chego do lado da Ana, tem um outro bebê, mas agora tem um bebê do lado da Ana esquerdo, do lado esquerdo, e tem um bebê do lado direito. No dia seguinte, a Luciana manda: pastor, o bebezinho do lado direito faleceu. E ela orou com a família, ela abençoou a família, ela ajuda os médicos, ela incentiva os enfermeiros. Que fé é essa? Que causa é essa? Uma menina autista, no nível máximo, que simplesmente do dia para a noite, o funcionamento do corpo para. E eu fiquei lembrando de algumas famílias aqui da igreja, que passaram dias, meses e alguns anos dentro de hospitais, mas hoje não estão mais lá. Jesus trouxe para cá, e eu quero declarar em nome de Jesus: Lu, Alex, Marley, preparem-se, vocês verão a plaquinha da saída em breve. Eu profetizo sobre a vida de vocês o tempo do choro, o tempo das dores. Há um momento de assim: chega, eu estou trazendo o Diego de volta, andando perfeitamente bem, falando bem, para a honra e glória do nome de Jesus de Nazaré. Segundo lugar, Tomé foi um discípulo que desejava conhecer o caminho. Eu vou parar aqui e vou continuar semana que vem. Não consigo mais. Você quer aprender mais desse sermão? Fique só com o discípulo da fé. Quero chamar a banda. Eu quero fechar essa palavra nesse primeiro tópico. Como que nós temos exercido as nossas causas aqui? Como que nós estamos exercendo a causa do chamado de Jesus dentro de casa? Como que eu estou sendo como marido? Como a Débora está sendo como esposa? Como as minhas filhas estão sendo na igreja e em casa? Como que nós estamos sendo aqui como corpo de Cristo? Que causa estamos dispostos a nos entregar fielmente a Deus? Sabe, irmãos, eu amo a igreja. Foi na igreja que eu conheci a Débora. Eu fui consagrado quando criança. Foi na igreja que eu conheci as melhores pessoas da minha vida. Foi na igreja que eu me converti e com 10 anos me batizei. Foi na igreja que eu conheci amigos meus hoje, de anos e anos, que moram no Rio de Janeiro, e alguns já estão comigo aqui. Foi no Rio de Janeiro que eu conheci 2 irmãos, meu pai adotou os 2. Um voltou para o Rio, o outro é pastor ordenado hoje. Foi na igreja que eu conheci pessoalmente a minha futura esposa, que se tornaria 8 meses depois a minha namorada. Foi na igreja que eu a vi com franja. E eu já estava apaixonado pela foto. Mas foi na igreja que eu olhei e falei assim: é ela. É você que eu vou casar. Foi na igreja que nós casamos. Foi na igreja que nós consagramos as nossas 2 filhas. Foi na mesma igreja que Deus me levantou para ser um pastor, que eu não me julgava nunca ser como um pastor. Foi na igreja que eu fui consagrado ao pastoreio e a Débora foi consagrada à pastora. Foi na igreja, irmãos, que Deus restaurou tantas vezes a minha casa. Foi na igreja que aconteceram os moveres sobrenaturais. E eu amo a igreja. E eu falei: Senhor, essa causa, ela é fiel ao meu coração. E é por isso que eu saio também de uma estrutura pronta para plantar uma igreja com 20, 25 pessoas, junto com a minha casa. Porque tínhamos uma causa que Deus falou assim: você quer? Eu estou te ofertando essa causa. Eu falei assim: eis-me aqui, Senhor. E nós viemos para esse lugar. E o que Deus tem feito nesses 6 anos? Glórias ao seu nome. Só ao seu nome. Mas eu já pude ver nesses 6 anos as causas
que todo mundo poderia dizer assim: isso é impossível, pastor. Mas porque você se colocou dentro de uma causa de Deus, além de você estar aqui, você começou também a trazer gente junto com você. Foi nesses lugares, nesses 2 prédios, que eu vi casamentos desfeitos sendo restaurados. Foi nesses 2 lugares que eu vi filhos usando drogas e hoje são músicos adoradores a Deus. Foi nesses ambientes que eu vi maridos e mulheres entrando, esposas entrando dentro do templo, já com papel de assinatura de divórcio, assim: nós vamos rasgar esse papel. Foi nesses lugares que eu vi uma família que estava orando há 7 anos para Deus restituir uma casa que era deles, mas outros moravam. Essa família já está morando nessa casa. Foi nesse lugar que eu vi o seu marido voltando para Jesus, e foi nesse lugar que eu vi a sua esposa prostrada aos pés de Jesus. Foi nesse lugar que eu vi casamentos destroçados, filhos arruinados, pessoas descendo a casa do oleiro. Foi nesse lugar aqui que eu vi mulheres que estavam vivendo vida totalmente tortas, mas se consertaram com Jesus. Foi nesse lugar que eu vi homens buscando a face do Cordeiro. Foi nesse lugar que eu vi filhos e filhas buscando mais do Senhor. Foi nesse lugar que eu vi adolescentes e jovens pulando e saltando de alegria. Foi nesse lugar que eu vi venezuelanos chegando e descendo as águas. Foi nesse lugar que eu vi a glória de Deus se manifestando dia após dia. Foi nesse lugar, foi nesse ambiente da causa de Deus. Eu nunca fui tão chacoalhado por Deus nesses últimos meses. Mas eu falei: Senhor, é para chacoalhar, chacoalha mesmo. Nós estamos aqui. Teve um dia que eu cheguei nesse templo aqui. Minha mãe estava aqui. Ela me abraçou e ela falou assim: meu filho, enquanto vocês estavam ali na frente, eu vi um óleo numa vasilha de vidro sendo derramada sobre a igreja. E ela viu isso, e ela foi na internet, e ela achou na internet o mesmo frasco, com a cor do mesmo óleo. Filho, está aqui a imagem. Foi nesse lugar que homens e mulheres estavam e estão entregando tudo que podem, irmãos. E você faz parte disso. Qual é a sua causa? Quando eu olho para Tomé, e eu vou terminar esse sermão semana que vem, prometo. Mas Tomé, além de ser discípulo, Tomé queria conhecer o caminho. E talvez você diz: mas pastor, Tomé foi questionado, ele foi exortado por Jesus, ao ponto de Jesus falar assim: não duvide, creia. Mas Tomé tocou em Jesus. Tomé viu os furos em Jesus. Tomé, ele viu. Isso ninguém pode roubar dele. Nessa noite eu queria que você baixasse sua cabeça. E eu queria te fazer 3 perguntas. Você quer ter um compromisso hoje com a causa de Jesus? Você talvez chegou aqui na igreja hoje como visitante, convidado, e talvez você nunca tenha orado confessando Jesus. Hoje eu estou te apresentando uma causa. Hoje eu estou te apresentando o Evangelho. Cristo morto e ressurreto para te perdoar e te purificar de todo o pecado. Há um convite para você fazer parte dessa causa, por meio da confissão. Nessa noite, você quer entregar sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador, e que você nunca fez isso? Em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar. Se você quer entregar sua vida a Jesus hoje, eu quero entregar a minha vida a Jesus hoje. E eu quero confessá-lo como meu Senhor e o meu Salvador, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, pode ficar de pé. Eu quero entregar minha vida a Jesus, sem medo. Pode ficar, isso, glória a Deus. Há mais alguém? Pode ficar. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero entregar minha vida a Jesus.
Hoje é o dia da minha salvação. Hoje Jesus me escolheu. Eu estou sentindo isso aqui no meu corpo. Eu estou sentindo isso aqui na minha mente. Eu estou sentindo isso aqui no meu coração. A minha vida a partir de hoje vai pertencer a Jesus. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Eu não abro mão dEle. A causa agora é Evangelho. Eu vou viver para Ele, porque Ele foi aquela cruz por mim. Há mais alguém aqui? Fique de pé no seu lugar. Não tenha medo, não tenha vergonha. Se você está na transmissão ao vivo, escreva aí: eu estou entregando minha vida a Jesus hoje. Nós vamos entrar em contato com você. Eu quero Jesus, aleluia. A igreja, por favor, fique de pé. Vocês que ficaram de pé, por favor, sem vergonha, sem medo, venham aqui à frente com o pastor. Fique aqui do meu lado direito, por favor. Quero, quando eles chegarem aqui, alguns irmãos da igreja, por favor, venham e abrace essas pessoas. Agora é o segundo convite, eu vou te fazer, presta atenção. Pastor, aquela experiência lá de Tomé, ele experimentou, porque os outros tinham experimentado antes. Tomé teve a experiência dele, irmãos, não a dos outros. Tem muita gente aqui que está caminhando nas experiências dos outros discípulos, não tem mais buscado as experiências próprias em Deus. É a pregadora tal, é o youtuber tal, é o pastor fulano, é o ciclano. A minha pergunta é: cadê as experiências que você cavou com o Senhor? As suas experiências. Cadê aquele clamor na madrugada: Senhor, me visita, vem sobre esse quarto, vem sobre a minha casa, eu quero te ver, eu quero te contemplar, eu quero ser tocado como aquele padre que um dia, que eu não sei, a Débora vai lembrar disso, eu chego nessa casa de recuperação, esse mesmo padre, portas trancadas, o seu quarto todo escuro, ele estava em depressão. A dona Maria Lúcia: pastor, o senhor pode ir lá? Eu falei assim: eu vou lá. E eu entrei naquele quarto, conversei com ele. Ele estava muito abatido, muito triste. E naquele dia, nós oramos juntos, naquele quarto escuro. Ele dizia: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador, aleluia. Eu entrego a minha vida a Ti. E naquele dia eu falei: padre, pastor, vamos abrir essa janela, porque o Espírito quer entrar aqui dentro, como Jesus fez, irmãos. Depois daquele questionamento de Tomé, Jesus aparece até aquele lugar de portas trancadas. Quem está entendendo isso? Portas trancadas, e Jesus entra naquele lugar ressurreto, e assim: paz seja convosco. Eu posso dizer aqui nesse altar, eu vi Jesus entrando naquele quarto e dizer assim: padre, João, meus filhos, paz seja convosco. E aquele homem abre a janela, e agora diz, meses depois: eu pastoreio essa casa. A minha causa agora é cuidar desses aqui. Qual foi a tua última experiência com Deus? Pastor, eu quero uma experiência com Ele hoje. Deixa o seu lugar e vem para cá, meu lado esquerdo aqui. Eu quero ter uma nova experiência com o Senhor. Essa mensagem, ela foi provocada pela Duda, porque semana passada ela falou assim: pastor, eu estou pedindo a Deus que Deus me dê uma experiência, uma adolescente. E eu falei assim: onde é que está isso na Bíblia? Podem vir para o lado, isso. Se você quer mais uma experiência, se você não quiser, fica no seu lugar, não tem problema. Mas se você quer uma experiência com o Espírito Santo, mais uma, venha para cá, em nome de Jesus. E eu falei: filha, Deus vai te dar uma experiência, mas antes da experiência, você vai buscar a Deus. Porque muitas vezes nós buscamos a experiência e idolatramos a experiência. E filhinha, pode ter certeza do dia. Cadê a Fátima? Vai ali, Fátima, com ela. Deus já está te dando uma experiência. Os seus olhos já estão todos molhados. Amém? Pastor, qual é a última palavra que eu queria deixar com você? É que alguns estão tendo a experiência da salvação.
Outros estão tendo a experiência que querem ser tocados hoje mais uma vez. Mas a minha pergunta hoje é: quais são as pessoas que você aí sabe que precisam de experiências com Deus? Você tem o nome delas? Então vem para cá representando elas. Pastor, pode vir mais para frente. Você tem o nome de alguém que quer que tenha uma experiência com o Senhor? Vem para cá representando ela. Fala assim: está aqui, pastor, o nome dele, o nome dela. Traz o nome dela aqui. Coloca no altar. No altar é lugar de oferta. No altar é lugar de entrega. No altar é o lugar onde você diz: eu não posso fazer, mas o Senhor pode. Aqueles que estão aqui à frente, que estão decidindo pela salvação, põe a mão no seu coração. Falem assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para o Senhor habitar em mim. Eu reconheço que a cruz de Cristo é uma realidade e o teu sangue me purifica de todo pecado. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador, e eu te entrego a minha vida para todo sempre. Amém. Glória a Deus. A melhor decisão que vocês tomaram na vida de vocês, a igreja pode celebrar, aplaudindo ao Senhor.